Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos. É uma honra ser moderador deste painel no maior evento jurídico digital já realizado no mundo pela OAB, na companhia de importantes e renomados juristas de nosso país. Durante a próxima hora, nós vamos tratar do tema novo modelo das câmaras de arbitragem pós-Covid, um cenário que a gente só imaginava ver em filmes e livros de ficção científica. O nosso modo de viver e a nossa própria vida foi fortemente impactada pela pandemia. As reuniões familiares, o encontro com os amigos, o convívio, as reuniões, elas sofreram, sem aviso prévio, uma ruptura em seu jeito de ser, uma ruptura essa que, ao que tudo indica, trouxe mudanças definitivas no comportamento social. O impacto da pandemia nas instituições de justiça, ela não poderia ser diferente. Primeiro, os tribunais de justiça de todo o país tiveram que fechar as portas, paralisar completamente as suas atividades, mas também, em seguida, e se aproveitando de uma alteração de paradigma na forma de prestar os serviços jurisdicionais que já estava em curso, e de forma não mais tão tímida, passou rapidamente a se migrar para modelos não presenciais do exercício jurisdicional. O que nós vamos debater aqui na próxima hora é qual foi o impacto, quais as consequências, né, e qual o futuro da prestação jurisdicional pelas câmaras de arbitragem, tanto nacionais quanto internacionais. E para esse debate temos aqui 3 juristas experientes no direito arbitral, com sólida formação acadêmica e com enorme reconhecimento nacional e internacional. Temos a honra aqui de receber a doutora Adriana Bragueta, advogada, mestre e doutora em Direito Internacional pela USP, professora do CEU Law School, ICCA Governing Board Member, é membro de comitês e conselhos consultivos das principais instituições arbitrais brasileiras e participou da comissão de juristas convidada pelo Senado Federal para a revisão da lei de arbitragem. Temos também o professor Marcelo Roberto Ferro, professor da PUC do Rio, bacharel pela PUC do Rio, doutor em Direito Privado pela Universidade de Paris II e mestre em Direito Civil pela USP. E fechando nosso painel, nós teremos o Dr. Augusto Tolentino, advogado, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, e LLM na UC Davis e MBA em Finanças pelo IBMEC. Sem maiores delongas, a fim de aproveitarmos ao máximo o conhecimento dos nossos palestrantes, passo a palavra primeiramente à doutora Adriana Bragueta e desde logo já agradeço demais em nome da OAB Nacional a presença em nosso painel. Com a palavra, doutora, muito obrigado. Bom, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, pelo convite feito pela OAB. Estamos todos muito impressionados com a capilaridade, né, com a permeabilidade desse evento, que as informações que eu pude obter já atingiu aí quase 100 mil participantes. E uma honra adicional tratar de um tema tão interessante, tão atual, na companhia de 2 amigos de longa data. Temos aí vivido o mundo arbitral há mais de 20 anos. Bom, a pandemia, como disse o Dr. Joaquim, que também é uma satisfação muito grande conhecê-lo, a pandemia atingiu a todos e atingiu as câmaras arbitrais.
É importante destacar, para esse número enorme de participantes, a importância que uma câmara arbitral tem num procedimento. A câmara, todos nós sabemos que a arbitragem, ela pode ser uma arbitragem administrada por uma câmara arbitral, como também existe a modalidade da arbitragem ad hoc, sem administração de uma câmara. Mas aqueles que praticam arbitragem, aqueles que estão no mundo arbitral, já sabem de longa data quão relevante e importante é a escolha de uma câmara arbitral adequada. Ela vai ter papéis fundamentais ao longo do procedimento, sobretudo no início do procedimento. Então, a câmara vai ter um papel fundamental no recebimento do requerimento de arbitragem, até ajudar as partes à constituição do tribunal arbitral. Ela vai ter um papel decisivo, ela vai tomar uma decisão administrativa, muitas das vezes, prima facie, antes do tribunal arbitral estar constituído, sobre a validade, escopo e eficácia da convenção arbitral. Ela vai indicar árbitros na falta de indicação pelas partes, um papel muito importante das câmaras. Ela vai gerir toda a questão financeira do procedimento arbitral e vai auxiliar na organização do procedimento, acompanhar audiências e algumas câmaras especificamente fazer o escrutínio. É claro dizer que hoje a Câmara em si ela tem um papel extremamente importante também na cultura e no desenvolvimento da arbitragem. Bom, o que aconteceu, talvez posso relatar essa experiência para depois ser digerida pelos meus colegas, nesse momento da pandemia. A maioria dos casos, os casos arbitrais em andamento, eles ainda corriam competições impressas. A maioria dos casos, podemos dizer assim, que eram físicos. E a despeito do judiciário, há muitos anos, já tem implementado modelos diferentes. É importante ressaltar que há casos de arbitragem que nós estamos falando aí da ordem de 50 mil páginas de documento, com processos muito trabalhosos, pelo menos uma via física que seria enviada à Câmara. O que a pandemia ela trouxe, né? Primeiro, esse choque inicial e uma necessidade de, pelo menos por alguns dias, de repensar a própria atividade dos dias seguintes. Isso aconteceu em março. A necessidade de encerramento de atividades até para a segurança e saúde daqueles que trabalham na Câmara Arbitral. Ou seja, de uma hora para outra, todos os partícipes e as câmaras foram jogados na situação de transformar aqueles procedimentos que eram físicos em procedimentos virtuais. As câmaras que já estavam preparadas sobre isso, eu não vou falar da Camargo, evidentemente que o doutor Augusto Tolentino está aqui e vai nos dar o depoimento dele, mas vou falar de algumas delas, como a CCBC e a B3, que já tinham, a CCBC, por exemplo, já tinha parte dos seus procedimentos seguindo da forma virtual, né? Parte dos procedimentos já utilizavam plataformas de SharePoint ou semelhantes, já não se havia nenhuma distribuição física, nem de petições, nem de documentos. Aí a B3, em São Paulo, é a Câmara do Mercado, ela já havia disponibilizado, já havia criado uma plataforma específica para, inclusive, a postagem das petições e documentos. Evidentemente, ainda que duro, essas câmaras que já estavam com o sistema pronto, implementado, elas já deram uma tranquilidade ao mercado e em poucos dias as arbitragens já estavam correndo numa normalidade. Os senhores terem uma ordem de ideia, talvez na CCBC, cerca de 300 casos, poucos deles eram virtuais, mas em alguns poucos dias,
todos os case managers foram treinados para o recebimento das petições eletrônicas em pastas exclusivas de cada parte. No dia seguinte, colocavam numa pasta geral de acesso do case manager e circulavam essas informações para todos os partícipes do procedimento arbitral. O que talvez eu possa dizer, a começar da experiência realmente da B3 e CBC, é que isso deu uma tranquilidade muito grande, que as coisas, neste período de pandemia, neste período de exceção, pelo menos do ponto de vista do transcurso do procedimento arbitral, continuariam com muita eficiência. Então, me parece que a resposta imediata das câmaras arbitrais foi importante nisso. E também não gostaria de deixar de citar as notas emitidas pela CCI para agilizar o procedimento arbitral neste momento. Então, são duas as grandes problemáticas que surgiram. Primeiro, a transformação dos procedimentos que eram físicos, como eu disse, em virtuais, e a utilização de plataformas adequadas, sejam plataformas dedicadas exclusivamente, como é o caso da B3, ou sejam plataformas contratadas, como é o caso das outras câmaras. E o gerenciamento e a preparação de todo um plantel de pessoas, de staff, para tratar adequadamente com o procedimento arbitral. E a outra problemática que surgiu, evidentemente também foi muito discutida, foi a impossibilidade, até por conta realmente das questões de saúde, de árbitros, advogados e partes se reunirem presencialmente numa sala, o que fez com que muitas das audiências do procedimento arbitral que estavam previstas para serem realizadas presencialmente fossem suspensas. E o que nós vimos no primeiro momento realmente um receio, um medo muito grande da suspensão das audiências, né, do que iria acontecer, e nós pudemos ver já no momento subsequente uma utilização em larga medida das audiências virtuais. Esse é o segundo grande aspecto que me parece que veio para mudar o futuro, né? Tanto assim, o procedimento ser absolutamente virtual, com notificações virtuais, protocolos todos virtuais, tenho para mim que vai ser a regra do jogo, mas também as audiências absolutamente virtuais, e que é um grande desafio. A audiência virtual, nós todos fomos treinados para, inclusive, do ponto de vista físico e da maneira de se portar, de interagir, até o contato visual com o julgador, seja um juiz ou sobretudo, um árbitro. Né? As audiências de arbitragem são muito longas e as inquirições de testemunhas são muito longas. Então, até muito recentemente, essas audiências, sobretudo as de instrução, eram feitas somente ou na imensa maioria das vezes, da forma presencial. Fato é também que, em um outro caso, nós já nos valíamos da possibilidade de ouvir uma ou outra testemunha via videoconferência. Mas agora, o que tem acontecido, como os senhores sabem bem, nas audiências, cada árbitro na sua casa, cada advogado, às vezes, os grupos de advogados estão reunidos no escritório e, às vezes, cada um na sua casa e assim em diante. É muito importante, portanto, uma mudança para a Câmara radical, porque ela tem que deixar à disposição da parte um ambiente altamente eficiente, seguro, e também tem que fazer com que os diversos partícipes do procedimento arbitral saibam navegar neste sistema. Me parece que, neste momento, esta é a principal atuação das câmaras. As câmaras, com rapidez, mudaram para o procedimento virtual, as câmaras, com rapidez, já elegeram, sejam Zooms, sejam
Teams, sejam outras plataformas para realização de audiência, e elas estão adequadamente fazendo treinamentos com os advogados em preparação para as diversas audiências. Me parece, portanto, que o futuro, houve uma mudança, houve uma antecipação, talvez, da utilização da tecnologia que está à disposição para o maior número de casos. Essa tecnologia estava aí. Nós aprendemos a usá-la com um maior dia a dia, né? Com maior abrangência. E o que eu acho, as dificuldades ainda que enfrentamos? Existe uma reticência muito grande, até porque é um desconhecido. Nós temos, geralmente, no procedimento arbitral, pelo menos 2 audiências. É uma audiência inicial de assinatura do termo de arbitragem. Essa audiência, não vejo nenhuma dificuldade dela ser realizada via virtual. Nós temos uma audiência de instrução do caso, essa sim vai implicar em algumas dificuldades, sobretudo na oitiva de testemunhas, mas talvez pelo fato também de ser uma obrigação das câmaras zelar pela eficiência do procedimento arbitral, que ele seja julgado num tempo adequado, nós vamos ter que recorrer às audiências virtuais. Finalmente, tem um terceiro tipo de audiência, esse terceiro tipo de audiência, que é uma audiência que a gente chama de apresentação do caso, este também não vejo problema nenhum que se passe num ambiente virtual. O que eu vejo para o futuro? O novo modelo das câmaras arbitrais. Elas terão que preparar seu time de pessoas e investir maciçamente em tecnologia. Há 2 aspectos, nós estamos agora falando nessas mudanças. Há 2 aspectos que geram bastante preocupação para as câmaras, que devem ser tratados adequadamente. Tanto a segurança cibernética, cybersecurity, né, como garantir que o procedimento arbitral goze de uma segurança adequada, sobretudo porque a imensa maioria dos procedimentos são confidenciais. E segundo, o tema da moda também, que é o tema de proteção de dados. Hoje estamos circulando um volume de dados pelos procedimentos arbitrais imenso, e sobretudo com a utilização desses meios de tecnologia. Então, realmente, o grande... Estou fazendo, muito obrigada, fazendo as minhas considerações finais. Então, realmente, o que veremos para o futuro agora, que acho que é o grande desafio das câmaras arbitrais, é que tratem e ajudem os outros participantes do procedimento arbitral, sejam advogados, árbitros, tradutores, secretários, estereotipistas, seja o que for, a participar de um procedimento garantindo a segurança, a cybersecurity e a proteção de dados. Com isso, eu termino as minhas observações iniciais. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Adriana. Passo já a palavra para o professor Marcelo Roberto Ferro para as suas considerações. Muito obrigado, Joaquim. Muito boa tarde a todos e a todas que nos veem. Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente Felipe Santa Cruz pela gentileza do convite, e ao doutor José Roberto Castro Neves, que me honram com esse convite e com a possibilidade de estar junto de amigos queridos como Adriana e Augusto e um ilustre advogado que é o Joaquim. O Joaquim, aliás, já desde logo se mostra um carinho específico por mim quando me promoveu a doutor pela Universidade de Paris. E só uma pequena retificação, Joaquim, eu não sou doutor, eu tenho um diploma superior de universidade, que é menos do que isso, mas eu agradeço a consideração. Minhas observações são muito rápidas, até pelo tempo, porque o tema realmente é bastante interessante. A Adriana deixou muito claro qual é o papel de uma câmara arbitral. E aqui eu peço perdão se eu estiver falando alguma obviedade para alguns dos participantes que já são iniciados no mercado de arbitragem, na atuação de arbitragem, mas eu preciso também contemplar o fato de que, eventualmente, na audiência, há estagiários, há estudantes que ainda não tiveram contato
com esse que, na minha opinião, é o futuro da advocacia contenciosa. Uma Câmara Arbitral, portanto, eu principio indicando uma certa obviedade, mas que ela não é um cartório, ela não é como um cartório de uma vara civil, de uma vara de órfãos e sucessões, de uma vara empresarial. Ela é uma instituição com regras próprias que, como lembrou a Adriana, tem funções tanto no momento pré-arbitral, como impugnação de árbitros indicados pelas partes, como indicação de árbitros num dado momento, como também no momento pós, durante a arbitragem, quando essas impugnações surgem por fato superveniente ou quando a sentença precisa passar por um escrutínio, ou seja, uma verificação se estão respeitadas as formalidades daquela sentença, como é o caso da CCI. Para que os senhores e as senhoras tenham noção da relevância da arbitragem nos dias atuais, não só no Brasil como no plano internacional, eu tenho aqui uns números só do período da pandemia. Na Brasil-Canadá, só no período de meados de março a começo de julho, houve 34 pedidos de requerimento de arbitragem e 4 pedidos de mediação. Na Camarb, presidida pelo meu ilustre amigo Augusto Tolentino, houve 7 pedidos de arbitragem e 2 pedidos de mediação. Na CCI, e aqui considerado o plano internacional da CCI, houve, nesse primeiro semestre, 430 pedidos de requerimento de arbitragem, uma média de 70 casos por mês, sendo que 19 casos com requerimento de árbitros de emergência, e no escritório específico do Brasil da CCI, 13 casos foram protocolados nesse período com um requerimento de árbitro de emergência. Portanto, os senhores e as senhoras podem ter, nesse aspecto, uma dimensão relevante desse mercado. Mas por mês, que mudou, sendo que de 19 casos, de fevereiro para cá, requerimento de árbitros de emergência das câmaras arbitrais. E no escritório específico do Brasil da CCI, existe um novo modelo de câmara de arbitragem pós-Covid foram protocolados. Eu deixo para responder essa requerimento, pelo menos da minha versão a essa pergunta. Os senhores e as senhoras podem ter nesse aspecto uma dimensão relevante de qualquer mudança estrutural. Mas que mudou, sendo que de 19 casos de fevereiro para cá, de árbitros de emergência das câmaras, ainda mais a interação entre elas, câmaras e as partes. É inequívoco que a pandemia, de alguma forma, precipitou uma implementação forçada de várias mudanças. E essas mudanças se deram em relação não só às partes, mas também ao procedimento arbitral. Principiando pelas mudanças em relação às partes. A despeito de um trabalho remoto realizado pelos advogados, pelas partes, pelo Tribunal Arbitral, pela Secretaria, o que se viu é que a pandemia acarretou uma maior proximidade entre todos esses partícipes do processo arbitral. É, de fato, o inusitado da situação pela qual o mundo passa, aproximou todos esses participantes, todas essas personagens e o Tribunal Arbitral, o que não deixa de ser uma contradição surreal, porque a distância física aproximou, de certa forma, todas essas personagens. E o primeiro exemplo dessa aproximação se identifica em relação à flexibilidade de várias instituições arbitrais na dilação de pagamento de despesas e custas arbitrais. Isso porque é inequívoco que a pandemia afetou de forma significativa a capacidade econômica das partes. Aquelas partes que outrora acordaram uma cláusula arbitral querendo resolver seu litígio fora do âmbito do judiciário, mas sabendo que a arbitragem tem um custo mais elevado do que o judiciário, se veem, num dado momento, por circunstâncias completamente adversas, numa situação de total impecuniosidade. E as câmaras arbitrais, não raro, têm sido muito flexíveis nas verificações e no parcelamento das despesas relacionadas a essas custas arbitrais, sempre tentando respeitar a situação de cada caso e sempre atentando também para o momento em que esse pedido de parcelamento é formulado, o momento processual. Uma outra evidência que eu poderia assinalar em relação à mudança quanto às partes foram os tutoriais apresentados por uma série de câmaras arbitrais relacionados às novas tecnologias e à logística como um todo, sobre a qual eu falarei um pouco mais adiante. O fato
senhores e senhoras, é que a pandemia trouxe, inequivocamente, uma disrupção dos antigos padrões dos procedimentos arbitrais. Criou-se, portanto, uma oportunidade de renovação efetiva. As câmaras, as partes, os tribunais arbitrais revisitaram práticas passadas para garantir a contínua eficiência e a adequação na condução dos procedimentos arbitrais. E as câmaras, tanto nacionais quanto internacionais, agiram muito rápido e publicaram resoluções, publicaram notas. A Adriana mencionou as notas da CCI, há também as resoluções da Brasil-Canadá sobre aspectos relacionados à condução do procedimento na pandemia, mas essas notas e essas resoluções salientaram a relevância da salvaguarda, da adequada condução do procedimento em tempos de pandemia, mas sempre tendo como norte o respeito ao devido processo legal. Essas notas e essas orientações, publicadas e veiculadas pelas instituições arbitrais, orientam as partes e os tribunais arbitrais sobre requerimentos de arbitragem, sobre formato de apresentação do requerimento, sobre transmissão dos autos quando o tribunal arbitral está constituído, sobre notificações da sentença arbitral, quando existe acordo entre as partes, que essas notificações sejam feitas por via eletrônica, e também sobre a organização de audiências virtuais, sobre as quais a Adriana mencionou. Agora, já que tratei sobre as mudanças em relação às partes, no tempo que me resta, eu abordarei agora as mudanças em relação ao procedimento. E o que foi feito em relação ao procedimento, senhores e senhoras? Essas realizações das câmaras arbitrais no período da pandemia podem ser verificadas em dois planos distintos. Inicialmente, no plano das diretrizes e, em segundo lugar, no plano da logística. No plano das diretrizes, várias câmaras arbitrais, a CCI foi uma delas, propôs a redação de cláusulas para protocolos cibernéticos e ordens processuais que tratem de organização de audiências virtuais. Os senhores e as senhoras imaginam a grande dificuldade que, de repente, os tribunais, as partes e os advogados se defrontaram quando perceberam que as suas audiências não seriam mais presenciais, que certa troca de documentos deveria ser apenas por meio eletrônico, nem sempre uma circunstância muito simples, quando se trata de arbitragens de construção, que tem um volume de documentos bastante significativo. Mas o fato é que as câmaras agiram muito bem e rapidamente, e eu reitero sempre, nacionais e internacionais, quando apresentaram esses protocolos e essas diretrizes para a realização de audiências virtuais, mostrando que não há necessidade de reinventar a roda. São protocolos, são checklists, são diretrizes que orientam os tribunais e as partes e os advogados, assim como a secretaria das câmaras, na condução desse momento tão relevante no processo arbitral, que é o de uma audiência. Seja uma audiência de apresentação do caso, seja uma audiência de oitiva de testemunhas ou de peritos. Ainda no plano das diretrizes, as câmaras foram muito ágeis também na apresentação de sugestões que tiveram por escopo a mitigação de atrasos e disrupções. E, mais uma vez, os senhores vejam, esse terceiro dia de conferência da OAB, sem nenhum contratempo no plano da logística, é graças a pessoas que não estão aqui nesse vídeo, mas que nos acompanham na logística dele, para que todos nós possamos nos expressar e os senhores e as senhoras possam nos ouvir de forma adequada. Existe um trabalho de logística muito pesado em relação a um evento com a magnitude e a dimensão do evento, que reúne mais de 100 mil inscritos. Evidentemente, no processo arbitral o número é muito menor, mas ainda assim existe uma logística muito complexa relacionada à troca de documentos, à apresentação de uma inquirição de uma testemunha. Quantos aqui na audiência não se viram na circunstância, às vezes afortunada ou desafortunada, dependendo da perspectiva, de perceber que uma testemunha está dando um depoimento favorável ao seu
constituinte. Isso, muitas vezes, decorre da presença do advogado, da eloquência com que o advogado se manifesta e da, de certa forma, pressão psicológica legítima, evidentemente, que o advogado faz durante uma inquirição. Então, toda essa logística, todo esse protocolo foi radicalmente alterado para que fossem implementadas as audiências virtuais e não se interrompessem, como lembrou a Adriana, infinitamente as audiências e o andar do procedimento em razão da pandemia. Até mesmo, senhores e senhoras, foram criadas ou sugeridas regras de etiqueta de comportamento no âmbito de uma audiência virtual. Pode parecer meio tolo, mas se os senhores e as senhoras lerem as notas da CCI nos 2 anexos relacionados à pandemia, isso está no site da CCI, os senhores verão como são relevantes essas regras, desde uma forma de apresentar uma objeção a uma pergunta, até uma maneira de apresentar um documento. Todas essas indicações já foram apresentadas de forma sugestionada para as partes poderem adequá-las e admiti-las ou não no seu procedimento. Portanto, agora no plano da logística, qual foi o grande papel desempenhado pelas câmaras? Elas apresentaram ferramentas muito seguras e confiáveis para upload de documentos e petições, preservando não só a garantia da segurança desse protocolo virtual, mas como também, lembrado pela Adriana, pela confidencialidade do procedimento. As câmaras também mostraram uma enorme flexibilidade na utilização de protocolos e plataformas de audiências virtuais. Várias câmaras, por exemplo, oferecem serviços em Zoom, em Microsoft Teams, em BlueJeans, em Skype. Portanto, aquilo que for mais adequado para um tribunal arbitral para as partes, as câmaras hoje estão preparadas para oferecer. Portanto, todas essas medidas, e eu encerro com uma última indicação dessas medidas, a indicação de várias câmaras terem celebrado os memorandos de entendimento entre si, câmaras nacionais e câmaras internacionais, de tal forma a que... 2 minutos, professor. Obrigado. De tal forma a que um procedimento com sede em Belo Horizonte, administrado pela Camarb, possa receber por videoconferência a oitiva de 5 testemunhas localizadas em Paris, no centro de audiências da CCI de Paris, por conta de um eventual memorando de entendimentos entre essas 2 câmaras. Eu encerro, Joaquim, para dizer e tentar responder a pergunta: será mesmo que existe um novo modelo das câmaras de arbitragem pós-Covid? Eu diria que, em termos, as câmaras efetivamente desempenham um papel relevante como agentes de experimentação e de inovação nos processos pós-pandemia. No desempenho desse papel, elas atuam no desenvolvimento de novas ferramentas procedimentais, de protocolos e diretrizes que serão implementados e debatidos pela comunidade arbitral. Aqui, Joaquim e demais colegas, é mais ou menos o fenômeno que nós assistimos na Fórmula 1, onde várias inovações tecnológicas da Fórmula 1 hoje estão inseridas nos nossos carros de passeio. Botões no volante, freio a disco, troca de marcha no volante, tudo isso é totalmente estandardizado nos veículos atuais. Portanto, eu encerro para dizer que as câmaras arbitrais nacionais e internacionais cumpriram com ênfase o seu papel de atender as partes nesse momento tão complexo da vida mundial. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. E passo já a palavra ao doutor Augusto Tolentino para a sua exposição. Muito obrigado, Joaquim. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Eu registro de início o meu especial agradecimento ao presidente Felipe Santa Cruz e ao Dr. José Roberto Castro Neves, que fizeram chegar a mim com o honroso convite para estar aqui neste final de tarde, ao lado de amigos queridos de longa data, Adriana, Marcelo, deste painel comandado pelo nosso conselheiro federal e advogado muito competente, Joaquim Spadoni. Como eu disse, é um prazer muito grande, Joaquim, tê-lo conhecido nessa oportunidade.
Bom, nós fomos incumbidos de falar aqui sobre o novo modelo das câmaras de mediação no pós-Covid. E eu começaria por me arriscar a responder essa pergunta logo no início, diferente do que fez o Marcelo, que deixou para responder no final. Eu acho que sim, nós teremos um novo modelo de câmaras depois desta pandemia. A Adriana colocou muito bem, Marcelo também, o que é uma câmara de arbitragem, uma câmara de mediação e arbitragem. Na verdade, nós temos quase que a estrutura de um cartório, é uma estrutura que tem por finalidade promover serviços de logística processual e administração de procedimentos de mediação e de arbitragem. E, como tal, essa estrutura deve contar, em primeiríssimo lugar, com um espaço físico, onde seus funcionários possam estar, os administradores dos procedimentos, os administradores da Câmara, os secretários de procedimento, os responsáveis pelo departamento financeiro, os responsáveis pelo departamento de comunicação. Nós temos que ter um espaço físico para que esses colaboradores possam, então, trabalhar. Nós temos que ter um espaço físico, e esta é uma cultura, entende-se, que aqui no Brasil, uma cultura bem brasileira, que nós temos que ter um espaço para a realização das audiências, uma boa sala de audiências com espaço para acomodação das partes e de seus advogados nos intervalos, um espaço para a realização de eventuais sessões de mediação empresarial. Enfim, a estrutura, a cultura brasileira exige dos centros de mediação e arbitragem uma estrutura física bastante robusta, bastante consistente. O que aconteceu? E de um modo geral, as principais câmaras do Brasil contam com essa estrutura. O que aconteceu em razão desta pandemia? Logo no início da nossa crise, eu estou falando de meados do mês de fevereiro, meados do mês de março, as principais câmaras do Brasil acabaram adotando procedimentos bastante similares por meio de resoluções. Também a Camarb instituiu, preocupada, na verdade, todas as câmaras estiveram preocupadas com a manutenção dos procedimentos, a rigidez dos procedimentos, preocupadas em que esses procedimentos, tanto de mediação quanto de arbitragem, não sofressem nenhuma interrupção no curso desta pandemia. Então, editaram resoluções cuidando da continuidade desses procedimentos. Em regra, foram resoluções de conteúdo bastante parecido. Inicialmente, foram resoluções que determinavam a suspensão do atendimento presencial nessas câmaras, colocavam todos os seus colaboradores em regime de home office e, na verdade, instituíam como regra aquilo que já era quase uma regra, que é a utilização dos protocolos eletrônicos. Praticamente, os principais centros de arbitragem no Brasil já utilizavam os protocolos eletrônicos. As partes, tão logo requeriam a instauração do procedimento arbitral, recebiam um link, poderiam, por meio dele, fazer o upload dos seus documentos. Na verdade, isso se tornou uma regra para todos esses centros de arbitragem, de modo que os protocolos físicos não mais ocorreram. Então, nós já temos um procedimento, praticamente, um procedimento eletrônico em todas as câmaras, exceção feita, como a Adriana bem destacou, a Câmara da B3, que já tinha uma plataforma própria e já havia instituído isso de modo oficial um pouco antes. Muito bem, o que nós vimos depois dessas medidas? Porque nós temos, a partir então de meados de março, os centros de arbitragem fechados para o atendimento presencial, as audiências ocorrendo fundamentalmente por meio virtual, protocolos feitos por modo eletrônico. O que a gente viu a partir daí? Nós vimos um funcionamento absolutamente perfeito, não vou dizer absolutamente perfeito, mas quase perfeito, dos procedimentos de mediação e de arbitragem. Procedimentos de mediação sendo feitos totalmente online, procedimentos de arbitragem sendo feitos desta forma que eu mencionei, com protocolos eletrônicos, com audiências virtuais, como bem colocou a Adriana. A Camarb, neste período, realizou 7 audiências virtuais pela plataforma Teams, transcorreram muitíssimo bem. É claro que, no início, acho que todos os centros
todos os encontros virtuais por meio dessas plataformas sofreram uma outra intercorrência, isso é absolutamente natural, mas logo a seguir eles tomaram um curso de absoluta regularidade. Com isso, vem a seguinte pergunta: as câmaras continuarão a precisar da estrutura que elas têm hoje? Elas precisam possuir espaços físicos necessários para acomodação da sua equipe, de toda a sua equipe, para acomodação de seus documentos, porque ainda há processos em meio físico, para a realização de audiências. Eu dou o exemplo da Camarb. A Camarb é uma câmara brasileira que conta atualmente com 7 escritórios espalhados pelo Brasil. Ela tem o seu principal escritório em Belo Horizonte, tem escritório em São Paulo, no Rio, em Salvador, em Recife e em Brasília. A minha pergunta é: em todos esses lugares, a Camarb precisará de ter um espaço físico com toda essa estrutura para a realização de audiências, para a realização de sessões de mediação? A minha resposta é não. Eu acho que nós não precisaremos deste espaço sequer em Belo Horizonte. A verdade, e esse sentido, Marcelo, é que eu digo que haverá provavelmente uma mudança no modelo das câmaras. Isso será repensado, porque veja o seguinte: nós teremos, independente da pandemia, nós já vemos um movimento crescente de arbitragens no Brasil, um movimento crescente de procedimentos de mediação. A mediação empresarial, que é um modelo de solução de conflitos, a meu ver, que pode ser extremamente eficaz, está tendo a sua grande oportunidade agora com esta pandemia. Eu acho que essa é a hora e a vez da mediação empresarial no Brasil. E ela já começa a ocorrer. Nós não temos ainda essa cultura da mediação empresarial, mas ela já começa a crescer aqui. E ela ocorre no Brasil todo. Nós precisaremos de estruturas para isso. A maioria das mediações que ocorre hoje ocorre em caráter ad hoc, e este é um desafio para as câmaras de mediação e arbitragem, de mostrar a conveniência de que estas mediações tenham caráter institucional. Há um crescimento muito grande desses procedimentos, e esses procedimentos não vão crescer em apenas uma localidade, eles vão crescer por todo o Brasil. A pergunta é: as câmaras precisarão ter esses escritórios pelo Brasil todo? Elas não precisarão, elas já não têm, elas precisarão ter algum escritório com toda essa estrutura? A minha resposta é não, eu acho que não precisarão ter. A Camarb tomou, e eu dou essa notícia hoje em primeira mão, tomou uma decisão pelo seu conselho de desativar a estrutura física tal como ela tem hoje em Belo Horizonte. Nós vamos diminuir o nosso espaço, nós vamos partir para um novo modelo em que teremos uma sala menor para os nossos colaboradores e todo o resto será virtual. Eu acho que esta é uma tendência. Que vejam, senhores e senhoras, nós ocupamos hoje um espaço num prédio luxuoso de 500 metros quadrados, com toda uma estrutura para a realização de audiências de arbitragem, de sessões de mediação. A Camarb está espalhada por todo o Brasil. Este espaço só será utilizado efetivamente quando nós tivermos arbitragens com sede em Belo Horizonte. E, mesmo assim, para as audiências de instrução que ocorrerem aqui, quando ocorrerem, as reuniões para assinatura de termo de arbitragem já praticamente hoje não exigem a presença física dos árbitros, das partes, dos advogados. Algumas delas sequer exigem reunião. Algumas delas já são, nem mais existem, os advogados acordam em torno das condições do termo e já encaminham aquilo para os árbitros. De modo que há hoje já uma tendência muito clara no sentido de se otimizar um pouco mais estes hábitos que nós até então tínhamos de estar juntos, de viajar, de termos despesas com deslocamento, hospedagem, para uma reunião que às vezes dura apenas 1 hora. A mesma coisa acontece com os procedimentos de mediação, como eu disse, boa parte deles hoje, especialmente nesse período de pandemia, sendo realizados com extrema eficácia, extremo sucesso por meio das plataformas virtuais. Eu quero crer que a palavra de ordem daqui para frente para os centros de mediação e de arbitragem, as palavras de ordem hão de ser comunicação e tecnologia.
Nós temos que investir cada vez mais em tecnologia, né? A Adriana e Marcelo já disseram isso, eu concordo plenamente. Eu acho que este é o grande caminho para o Centro de Mediação e Arbitragem, uma pesquisa realizada 2 anos atrás pela Queen Mary University, junto com White Case, mostrou de forma muito clara o que é importante para as partes envolvidas nos procedimentos arbitrais. E quando eu digo partes envolvidas, são os próprios usuários, são os árbitros, são os advogados, que um dos pontos eles considerados mais importantes é a tecnologia, a possibilidade de realização que os centros oferecem de audiências virtuais. Eu acho que é importante também que os centros de hoje se preparem para o futuro pensando nas novas gerações. As gerações que vêm por aí de usuários, as gerações que vêm de árbitros, as gerações que vêm de advogados. O que é para essas pessoas e que é importante? Fundamentalmente, bons recursos tecnológicos e uma outra questão, economia. E eu acho que nós temos que pensar hoje, nós que estamos à frente de centros de mediação e arbitragem, nós temos que pensar em alguma forma de reduzir um pouco os custos destes procedimentos para as partes, torná-los um pouco mais acessíveis. Marcelo estava mencionando aqui que muitos dos centros hoje já facilitam o pagamento. Esta é uma demanda, não é uma demanda apenas de período de pandemia, ela pode ter surgido agora, mas ela é uma tendência. Né? Os pagamentos, de um modo geral, feitos de uma só vez, os adiantamentos das despesas da arbitragem e feitos de uma só vez, tem custado muito para as partes, às vezes tornando quase que inviável a instauração do procedimento. Nós temos que pensar em redução de custos. E eu acho que, quando investimos em tecnologia, quando nós entendemos que é possível que os centros continuem a funcionar com a mesma eficiência, com a mesma, produzindo efeitos igualmente eficazes, sem que tenhamos essa estrutura física extremamente onerosa que muitos dos centros têm atualmente, nós daremos aos usuários, e é importante que a gente sempre fale em arbitragem, pense no usuário, porque eu acho que é quase que um cacuete nosso de falar em arbitragem, pensando no árbitro, pensando no advogado, mas, no fundo, a arbitragem não existe se nós não tivermos a figura do usuário. Nós temos que trabalhar para isso. Eu acho que esta experiência que nós passamos neste período, investindo em tecnologia, nos valendo de recursos tecnológicos, mostrou que este é um caminho perfeitamente viável. E não só viável para a eficácia daqueles serviços que a Câmara tem que prestar, mas viável no sentido de proporcionar para as partes uma redução de custos que eu acho que é extremamente importante e que será uma demanda ainda maior para as gerações futuras que já estão chegando aí. Não é? Nós, em muito pouco tempo, nós teremos novos atores na arbitragem, profissionais extremamente preparados, porque essa nova geração chega aí de forma incrivelmente preparada, né? Vem estudando intensamente, vem participando dos MUTs. Nós teremos advogados e árbitros cada vez mais preparados, mas com uma outra cabeça, pessoas formadas num outro ambiente, que deverão valorizar muitíssimo mais os recursos tecnológicos e a economia nos procedimentos. De sorte que eu acho que estas são os grandes investimentos que nós teremos que fazer daqui para frente. Tecnologia e comunicação. Comunicação no sentido de mostrar para o usuário que os centros de arbitragem são capazes de oferecer, sim, serviços com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, com a mesma eficácia, a um custo menor. Os centros não podem se descuidar da sua tarefa de comunicar bem isso para os seus usuários. Eu vejo que já, pelo menos pelo meu controle aqui, doutor Joaquim, caminho para o final do meu tempo, e eram estas as considerações que eu gostaria de fazer neste espaço que me foi concedido, aproveitando, então, o final para, mais uma vez, agradecer por esta oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Augusto. Temos ainda alguns minutos de painel e vou aproveitar a oportunidade para instigar aqui um debate em face do que o doutor Augusto acabou de pontuar. Ele trouxe uma visão bastante interessante, até mesmo pela função de presidente da Camargo,
da Camargo que ele exerce, e pelo que a gente entende de sua posição, doutor Augusto, o senhor foi muito incisivo em dizer que essa virtualização dos processos arbitrais veio para ficar, né? Eu gostaria de ouvir a opinião do doutor Adriano, da opinião do doutor Marcelo a respeito disso. Pelo menos no Poder Judiciário, né, as resoluções, as adequações que se fizeram a respeito de sessões de julgamento por videoconferência, audiências por videoconferência, a pretexto de se fazerem em razão da pandemia, elas também foram feitas com áreas de perpetuidade. Então, tudo indica que no Poder Judiciário essa mudança vai ser também forçada. Na arbitragem, vocês entendem que isso também vai acontecer dessa maneira e de forma definitiva? Os advogados arbitralistas vão se adequar também rapidamente a esse novo modelo de exercício da jurisdição arbitral? Doutora Adriana. Quer começar, Adriana? Joaquim, posso começar. Eu tenho uma visão um pouco diferente do Augusto. Eu acho assim, evidentemente, todas as câmaras, eu diria que há um meio termo ainda a seguir, né? Todas as câmaras, elas têm que se olhar, se preocupar com o custo, evidentemente. Há um estudo muito antigo já da CCI que o custo da instituição arbitral, ele é de 2% do custo integral da arbitragem, se considerado os honorários de advogado e os honorários de árbitro. Então, que não é um custo tão importante, mas tem que ser olhado, sem dúvida. Agora, o que eu tenho sentido nos casos, hoje a minha atividade, até muito recentemente, ela era preponderantemente como advogada, hoje ela é preponderantemente como árbitra, e eu vejo uma reticência muito grande dos advogados de seguirem com as audiências de instrução virtuais. Eu acho que uma coisa é o judiciário, que nós estamos falando de um ambiente de 100 milhões de processos, também uma questão de eficiência e gestão de uma massa de processos tem que ser levada em consideração. Na arbitragem, não tem apelação, são casos muito grandes. As audiências são maiores, são mais profundas, a análise da prova é mais profunda. Eu tenho visto uma reticência muito grande de que, sobretudo, a inquirição de testemunha, né? Eu não sei se eu compartilho, parece-me que eu compartilho um pouco o que o Marcelo falou, quer dizer, o peso da testemunha de estar fisicamente na frente de um advogado que vá inquiri-la, ela sente mais aquilo. Eu concordo com o Augusto o seguinte, daqui 10 anos, 15 anos vão ser outro grupo de advogados e outro grupo de árbitros que estarão aí. Mas até chegar lá, e talvez realmente eles advoguem de forma diferente, mas até chegar lá, até ontem, nós somos treinados para uma coisa muito diferente. E eu mesmo, como árbitra, eu gosto desse teste que a testemunha passa. Eu gosto de ver o advogado, de sentir o advogado ali, o que está acontecendo. E a gente, inclusive, se você passa uma semana em audiência, você passa, inclusive, uma semana almoçando com os árbitros, deliberando sobre o procedimento, comentando, olha, esse aqui teve isso melhorou, isso piorou. Isso, a gente, até muito recentemente, a gente via como muito rico para a profundidade da análise da prova. Eu ainda não vi uma substituição perfeita disso. E talvez, eu acho que existem gradações em sedes que tenham muitos casos. Por exemplo, São Paulo é uma cidade que tem muita arbitragem. Acho que na CCBC nós temos 300 casos em andamento. Não sei quantas da Camargo são São Paulo. Rio de Janeiro também tem muitos casos. Evidentemente, se a maioria dos participantes está em São Paulo, ele vai preferir ou pode querer preferir audiência presencial. Então, eu acho que o que o Augusto está falando me parece é um futuro, não é um futuro imediato, né? Ele vai acontecer, mas vai demorar um pouco. Eu tenho uma visão, rapidamente, Joaquim,
Eu tenho uma visão bem pragmática a respeito disso, não talvez pela razão que a Adriana mencionou, de também ser formado numa escola em que assistiu cada vez mais uma mudança de paradigma na advocacia contenciosa. Meu saudoso pai, que advogou no Código de Processo de 39, tinha uma visão distinta. Já com o Código de Processo 73, mudou-se um pouco a advocacia, agora com o Código de 2015 mudou-se radicalmente também. O receio que eu tenho, Joaquim, é dos tribunais arbitrais que eu chamaria de imperiais. Né? O tribunal imperial no sentido de que, por uma conveniência sua, tribunal, ele marque uma audiência virtual quando, pelo menos, uma das partes tem justificativas razoáveis, e aqui eu sublinho o razoáveis, para preferir uma audiência presencial. É claro que, em certos casos, pode até imaginar-se que o advogado ou a parte não queira uma audiência virtual porque se beneficia de uma postergação na conclusão do procedimento. Mas daí, acho que a mão firme do tribunal para entender que nada substitui o contato pessoal que o advogado e, sobretudo, que o árbitro tem com a parte. Porque, na verdade, e aqui eu encerro, eu tenho uma observação importante. A advocacia é a arte da persuasão. Persuadir alguém requer um certo contato físico, como disse a Adriana, mas no sentido de você perceber as emoções que aquele árbitro está participando, que por melhor que seja a câmera, que por melhor que seja a conexão de internet, não é a mesma coisa se você sabe se você está impressionando bem ou mal um tribunal arbitral por uma inquirição remota, independentemente de pressão ou não pressão na testemunha. Então, eu realmente tenho muito medo de que a audiência virtual, que já se provou adequada, que já se provou eficaz, que já se provou bastante relevante em alguns casos, que ela, na verdade, represente uma sobreposição de situações, e aí o árbitro desidioso, preguiçoso, ao invés de querer viajar, sei lá quanto tempo, para ir para a sede da arbitragem para assistir uma semana de audiência, prefira ficar no conforto da sua casa assistindo os debates entre os advogados. Eu concluo essa observação com essa intervenção, com essa observação. Vamos aproveitar tudo de bom que aconteceu na alteração das mudanças que houve pela pandemia, mas vamos ter ainda um pé naquilo que já se representou uma advocacia eficaz, que é a advocacia do contato, com contato pessoal entre juiz e árbitro, entre juiz e advogado, entre árbitro e advogado. Doutor Augusto, temos 1 minuto para encerramento do painel. Quer fazer alguma observação? Eu não tomarei nem 1 minuto. Apenas dizer o seguinte: eu não sou, de forma alguma, eu não prego o fim das audiências presenciais de forma alguma. O que eu defendo é que alguns centros talvez não entendam não ser necessário você manter uma estrutura permanente de sala de audiência. Você pode, eventualmente, alugar esses espaços, como fazem câmaras no mundo inteiro, e como fazem as câmaras brasileiras quando tem arbitragens em outros locais. Então, quando eu digo que nós vamos mudar o nosso modelo na Camarb, é mudar no sentido de não mantermos mais um espaço de 500 metros quadrados para quando tiver uma audiência presencial. Quando tiver, nós vamos alugar. Eu não defendo de forma alguma que as audiências sejam só virtuais, apenas que não se tenha mais essa estrutura tão cara para quando tiver uma audiência, porque estou de pleno acordo com a Adriana e com o Marcelo. Eu acho que a advocacia é a arte da persuasão e a presença física ela é fundamental neste exercício. Muito obrigado. Bom, eu preciso encerrar o painel, o debate está muito bom, mas agradeço desde logo a todos, em nome da OAB Nacional. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Tchau.